O livro das semelhanças da poetisa mineira Ana Martins Marques é uma grata surpresa. É um livro que eu acho que representa bem a nova poesia brasileira e que todo mundo deveria conhecer, né? Esse livro aqui. Os poemas, na minha modesta opinião, têm a dose certa de lirismo, né? Que é uma coisa difícil de fazer, e a estrutura do livro, como ele foi dividido, como ele foi organizado, a ordem dos poemas, é bastante interessante. O livro das semelhanças, ele traz um livro dentro de um livro, o que em literatura nós chamamos de metalinguagem, né? Ou seja, os seus poemas vão falar de livro, né, e de escrita, a começar pelo título. E aqui já é algo que, se você for fazer um dia uma prova sobre esse livro, é muito importante. A metalinguagem, você não pode esquecer, tá? Isso é metalinguagem. Ou quando tem uma peça de teatro e tem um escritor escrevendo uma peça dentro da outra peça, tá? O primeiro poema, chamado Ideias para um Livro, ele funciona como uma introdução, como se a autora ela estivesse escolhendo um tema para escrever um livro. Exatamente como faz, ou como fazem, né, ou como acontece na vida real. Um escritor, a primeira coisa que ele faz, ele tem que decidir sobre o que ele vai escrever, né? Então, ela abre com esse poema, que é justamente isso, é decidir sobre o que escrever. E o poema, ele vai sugerir um tipo de antologia diferente em cada estrofe. Até que na última estrofe, a ideia do que escrever, de que livro escrever, é justamente, abre aspas, este livro de poema, fecha aspas. Como se ela tivesse, então, escolhido a última ideia, né? Então ela vai escrever este livro de poema, não é um livro qualquer, é este livro. A partir daí, o livro vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte chama-se justamente livro, tá? Então, olha a metalinguagem. Então, cada um dos poemas dessa parte vai falar de aspectos de um livro, de seções de um livro. O primeiro poema se chamará Capa, outro se chamará Nome do Autor, outro se chamará Título, outro se chamará Dedicatória, e ela vai lembrando todas as partes de um livro, até chegar no último poema, que se chama Contracapa. Então vejam, ela começou com capa, né? E terminou com contracapa, como se ela tivesse aberto o livro e fechado o livro. Então, chamo já a sua atenção para o primeiro poema, tá? Por quê? Porque Capa, né, que é o primeiro poema, ele tem apenas 3 versos que diz, abre aspas, um biombo entre o mundo e o livro. E no último poema, chamado Contracapa, ela repete esse verso, só que ela altera mundo e livro, o lugar deles, né? Então fica assim, abre aspas, um biombo entre o livro e o mundo. Gente, então, obviamente, todo mundo sabe, biombo é aquela peça de mobília, né, que serve para separar um lugar do outro, né? E neste caso, é para separar o quê? O livro e o mundo. Então, no primeiro poema é como se ela estivesse trazendo o mundo para o livro, e no último poema dessa parte ela está levando o livro para o mundo. Gostei demais dessa ideia, achei muito boa, tá? Então não se esqueça disso. Dessa primeira parte tem muitos bons poemas, mas eu destaco o poema chamado Poemas Reunidos. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Então, abre aspas. Sempre gostei dos livros chamados Poemas Reunidos, pela ideia da festa ou de quermesse, como se os poemas se encontrassem
como parentes distantes, um pouco entediados, em volta de uma mesa, como ex-colegas de colégio, como amigas antigas para jogar cartas, como combatentes numa arena, galos de briga, cavalos de corrida ou boxeadores num ringue, como ministros de Estado numa cúpula ou escolares em excursão, como amantes secretos num quarto de hotel às 6 da tarde, enquanto, sem alegria, apagam-se as flores do papel de parede. Então, esse poema que eu acabei de ler é dessa parte, chama Poemas Reunidos, dessa primeira parte. E eu quero que você perceba como ela usa a comparação aqui, né? Como. Por quê? Porque é um livro que está buscando semelhanças. Agora, vejam, quando um poeta ele vai escolher quais são os poemas para fazer uma antologia, então ele precisa reunir poemas que possam ser parecidos ou então tentar encontrar um ponto comum entre os poemas. Gente, isso não é uma tarefa fácil. Eu já tentei fazer isso com crônica, não é uma tarefa fácil. No poema que eu acabei de ler, a gente percebe justamente isso. A autora, Ana Martins Marques, ela começa falando que Poemas Reunidos lembravam uma festa ou uma quermesse, que é uma coisa bastante alegre, mas depois ela fala de parentes entediados, combatentes numa arena, galos de briga, boxeadores e até terminar com os amantes sem alegria no quarto de hotel. Então, ou seja, aquela alegria quando você começa a tentar reunir os poemas para fazer antologia, ela se esvai exatamente porque é um trabalho difícil de edição, tá? Então eu gosto muito desse poema porque ele trata disso. A segunda parte do livro se chama Cartografias. Como o próprio nome já diz, ele vai trazer os poemas que falam de mapas, tá? Tanto o mapa no sentido literal mesmo, mapa de papel, né? Aqueles mapas grandes, né? Quanto o mapa no sentido figurado. Aliás, ela faz um jogo bastante interessante entre esses dois sentidos. Ela consegue um bom resultado fazendo esse jogo. Os poemas dessa parte, na verdade, eles estão falando do quê? De encontros e desencontros, né? E como um mapa serve para nos orientar para que a gente não se perca no meio do caminho. Então, é um pouco isso, né? Eu já vi muitos poemas com bússolas também nessa linha, tá? Eu queria ter uma bússola, né? Para, sei lá, para ir melhor na minha relação com fulano, com cicrano e assim por diante. Como na primeira parte, também nesta parte, cartografia, os poemas seguem uma ordem. O primeiro poema é a chegada de um personagem na vida da narradora. Fala assim, abre aspas, e então você chegou como quem deixa cair sobre um mapa esquecido, aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro, preenchendo por descuido qualquer lugar até então deserto. Olha que bonito isso, tá? Então, ou seja, é a entrada de alguém na vida da narradora que até então ela estava, a gente entende isso, solitária, porque ela diz que era um lugar deserto. Um lugar deserto é um lugar que não tem ninguém. O segundo poema vai falar, então o primeiro é a chegada, o segundo é a aproximação dos dois, o terceiro vai falar do encontro e assim por diante, sempre se utilizando da figura do mapa. Eu gosto
da ideia que ela tem num poema quando a gente dobra um mapa de papel, então um lugar muito longe do globo fica perto de outro, né? Porque a gente põe os dois prontos, bem pertinho, né? Então isso chega a eliminar as fronteiras. Ou então, como coisas improváveis, quando a gente faz isso, podem se juntar, coisas impossíveis de se acontecerem, né? Ela tem uns versos que dizem, né? Abre aspas. Deixo depois o mapa para secar ao sol sobre a grama do jardim. Mais rápidas do que aviões, as formigas atravessam de um continente a outro. Uma lagarta riscada apossou-se das Coreias, agora unificadas. Um tapete de folhas cobre o mar Egeu, e o rastro de uma lesma umedeceu o Atacama. Uma formiga enamorou-se de um vulcão. Claro que são coisas impossíveis, né? Tudo isso, né? São coisas impossíveis de se acontecer. Só quando você põe um mapa ali que as coisas acontecem. Preste atenção também, porque no primeiro poema o mapa está aberto e no último ele está fechado. Mas quando você fecha a parte do mundo, né, onde é meia-noite, em cima, onde é meio-dia, em cima de onde é meia-noite, o que acontece? Ela diz no poema, você ilumina os lugares mais secretos. Então, há um otimismo, né, nesse encontro dos dois. Então, eram coisas improváveis que podem acontecer, né, pode iluminar. A terceira parte, chamada Visitas ao Lugar Comum, é constituído de apenas um poema um pouco mais longo que os outros, com 14 estrofes numeradas, tá? Que é só esse que vai ser numerado. Começa falando em quebrar silêncios e termina com quebrar promessas para discernir os cacos entre aqueles do silêncio quebrado. Ou seja, de novo, no final o poema retoma, só que agora retoma a primeira estrofe. Todas as estrofes vão começar, você vai reparar, com o verbo no infinitivo, como quebrar, dobrar, pagar, o que dá um ritmo acelerado ao poema, né? É o poema que tem, na minha opinião, mais ritmo, né? As estrofes têm um tamanho parecido, tal, é o que tem mais ritmo. Por fim, a última parte é aquela que dá título ao livro. Essa parte chama-se, então, o Livro das Semelhanças. Nessa parte há, inclusive, um poema que também se chama o Livro das Semelhanças. Então, não se confunda. Então, tem um poema que está dentro de uma parte, que está dentro de um livro, e os três se chamam o Livro das Semelhanças. Ou seja, os três têm o mesmo nome, tá? Então, isso é importante, mesmo porque estamos falando o tempo todo de semelhanças, coisas parecidas, coisas iguais. Na minha opinião, essa última parte é aquela mais diversa, porque não parece haver um projeto de começo, meio e fim, como há nas outras partes. Nessa parte chamada O Livro das Semelhanças, há vários poemas muito diferentes entre si, tanto no conteúdo como na forma. Há, por exemplo, nesta parte, poemas com título, outros sem título. Então, isso já é diferente das outras partes, tá? Quanto ao conteúdo, o que predomina, mesmo sendo conteúdos diversos, o que predomina, claro, como em quase todos os livros de poema que eu já li nessa vida, são os sentimentos humanos, tá? Os sentimentos humanos, os mais diferentes sentimentos, tá? Então, eu acho que
Poema e sentimento é o casamento praticamente perfeito. Claro que nessa parte a autora ela vai buscar mais as semelhanças, né? Porque o título é este, como indica, né? Então o título. Seja a semelhança entre objetos, entre sentimentos, seja da sua escrita, isso é importante, com a escrita de outros poetas, como é o caso do crítico e escritor russo Viktor Shklovsky, espero não estar falando errado, que a autora cita como fonte de inspiração no romance chamado Poema Não de Amor. Ou então uma outra referência ela faz com a obra do Manuel Bandeira no poema A Imagem e a Realidade. Ou ainda outra referência com a obra Epitáfio para um Centauro do poeta russo, depois naturalizado americano, que é o Joseph Brodsky, no poema Centauro. Então, vejam, ela está trazendo referências, semelhanças com a sua obra para dentro do seu livro. Em literatura, quando um escritor traz para o seu próprio texto trecho de outros textos, de outros escritores, ou então ela explicita a sua inspiração na obra de outros escritores. Isso é o que chamamos de intertextualidade. Quando dois ou mais textos, eu posso ter vários textos conversando, tá? Dois ou mais textos de autores diferentes se conversam. Então não esqueça disso, isso chama-se intertextualidade. Você vai perceber que é um livro com muitas comparações, muitas analogias e muitas metáforas. Por quê? Porque a autora ela está o tempo todo querendo ressaltar as semelhanças que a gente percebe exatamente, né, quando nós comparamos coisas ou sentimentos. Eu recomendo fortemente que você estude essas 3 figuras de linguagem, tá? Porque são essas 3 figuras de linguagem que aparecem muito no livro, a comparação, a analogia e metáfora, que são as figuras de linguagem que um escritor se usa quando ele quer falar de coisas que são semelhantes. Apesar de ser diversa essa parte, como eu já falei, o último poema, ele conversa com o livro todo, tá? Exatamente como os primeiros e os últimos poemas das partes anteriores, tá? Então, esse último poema, ela vai mais longe, né? Ela vai, então, conversar com o livro todo. O último poema chama-se Poema de Trás para Frente. Então, vamos ler que ele é importante você conhecer. A memória lê o dia de trás para frente, acendo um poema em outro poema, como quem acende um cigarro no outro. Que vestígio deixamos do que não fizemos? Como os buracos funcionam? Somos cada vez mais jovens nas fotografias, de trás para frente. A memória lê o dia. Gosto bastante desse poema. Veja que ela faz várias comparações, né? Acendo um poema como quem acende um cigarro no outro. Então, o tempo todo ela está buscando essas semelhanças. Mas eu gosto muito desse poema, que poderia também ter sido o primeiro do livro todo, né? Então, ele está ali como o último, mas na verdade ele podia ser o primeiro, né? É a memória que nos faz olhar para trás para construirmos para frente. Então, é sempre isso, tá? Eu olho para trás para ir para frente. Então, é um movimento contínuo ao longo da vida. É sobre o que fizemos e não fizemos que vai determinar o nosso futuro. Então, gente, gosto demais dela ter terminado o livro com esse poema.
O livro das semelhanças, apesar da falta de pontuação, é um livro pequeno, fácil de ler, e a própria mudança de linha na estrofe facilita a compreensão. Você não vai ter problema nenhum de compreensão, apesar da falta de pontuação. E também porque ela utiliza uma linguagem muito simples, uma linguagem contemporânea, coloquial, e uma estrutura sem formalismo. Como, na verdade, são quase todas as obras poéticas pós-modernistas, né? Então não vai ter nem rima e nem métrica. Cada verso vai ter um tamanho diferente, cada estrofe vai ter um tamanho diferente. Creio que é isso. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui embaixo, comente, dê seu like, me ajude a hypar também o canal para o canal crescer e nós divulgarmos cada vez mais literatura no Brasil. Até o próximo post.